Se você quer fazer mais de 35 acertos em linguagens, mais de 40 acertos em ciências humanas e mais de 900 pontos na redação, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar a minha estratégia de prova. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E o meu primeiro dia de provas do Enem é de longe o meu melhor dia. Eu costumo terminar de responder todas as questões faltando 1 hora para o término oficial da prova. Eu levo aí em média 1h30 para redação, 1h30 para humanas e 1h30 para linguagem, totalizando 4h30 de prova. Como são 5h30 no primeiro dia, então eu fico com essa folga. E aqui agora eu vou te mostrar como que eu faço isso. A primeira coisa que eu faço depois que toca a sineta e a prova começa oficialmente é abrir a prova ali na página do tema da redação e leio o tema. E aí uso o primeiro minuto de prova só para absorver aquele tema e ficar chocada. É uma bobagem isso aqui, mas é a primeira coisa de fato que eu faço quando eu abro a prova. Passado esse primeiro minuto de choque, eu fecho a página da redação e vou para as 5 questões de língua estrangeira da prova de linguagens. Eu faço isso com a intenção de me acalmar, sabe? De deixar o meu cérebro absorver ali o tema da redação e começar a trabalhar neles de forma mais inconsciente, enquanto eu vou tentando me acalmar, diminuir a minha ansiedade, focando em alguma coisa para que depois que eu termine de fazer essas 5 questões de língua estrangeira, eu volte pro tema da redação e comece a fazer o meu projeto de texto. Então, faço as 5 questões de língua estrangeira, depois eu volto pro tema da redação, analiso a frase tema, leio os textos motivadores e aí eu já crio o meu projeto de texto da redação. Com o meu projeto de texto pronto, eu começo a alternar a escrita da minha redação com a prova de humanas. Assim que eu termino de escrever esse projeto de texto, eu vou e faço 15 questões da prova de humanas e levo aí mais ou menos 30 minutos. Essa é a média que eu levo para responder 15 questões de humanas. Finalizo essas 15 questões e volto pro projeto de texto para poder analisar se ele realmente está coerente, está coeso, está cumprindo ali todas as competências da redação. E eu faço essa alternância porque eu preciso mesmo que esse projeto descanse na minha mente. Porque se eu faço projeto de texto e logo em seguida já escrevo o rascunho, não consigo identificar se aquele argumento que eu pensei realmente está bom. Eu preciso que esse projeto de texto descanse, que eu foque em outra coisa, que no caso são as 15 questões de humanas, para que depois eu possa voltar e realmente analisar com mais clareza, com mais frieza, se essa redação vai ficar boa antes que eu comece a escrever ela. Então eu faço essa análise, se tiver tudo ok, eu já começo a escrever meu rascunho, gasto em média uns 10 a 15 minutos no máximo escrevendo esse rascunho, e aí eu deixo ele lá descansando e volto para fazer mais 15 questões de humanas, com a mesma intenção de antes, a intenção de deixar o rascunho descansar para que depois eu volte e consiga analisar com outros olhos, com olhos mais descansados, se tem algum erro ali. Vi que eu ia cometer um erro de acentuação, de vírgula, já risco ali e já escrevo do jeito certo. Então minha intenção é sempre poder voltar pro rascunho com outros olhos para identificar os erros que eu não identifiquei de primeira. E volto para terminar as últimas 15 questões de humanas que ficaram faltando. Faço as 15 questões em mais ou menos 30 minutos, às vezes um pouco menos, e aí finalmente eu vou passar a minha redação a limpo. E claro, eu faço isso com bastante calma, bastante tranquilidade para não rasurar a minha folha de redação. Às vezes eu até dou uma relida novamente no meu rascunho para ver se tá tudo ok, tá tudo nos trincos, né? E aí eu vou e passo a minha redação a limpo. Quando eu passo a minha redação a limpo, eu olho pro relógio, respiro, vejo que em menos de 3 horas eu já consegui fazer a prova de humanas e fazer a minha redação, e eu fico com mais ou menos 2h30 só para fazer linguagens e marcar o gabarito. E é nesse momento que eu vou ao banheiro, se eu tiver com vontade, sempre depois que eu já finalizo a redação, já finalizo humanas. Inclusive, essa é a estratégia que eu utilizo tanto pro primeiro dia quanto pro segundo, né? Sempre ir ao banheiro depois que você já finalizou pelo menos uma das provas. E aí sim, eu começo a responder a prova de linguagens do Enem. Eu faço direto, então faço as 45 questões de linguagens, utilizando o meu método para responder a prova de linguagens, que eu já compartilhei aqui no canal. Se você não viu esse vídeo aqui, vá lá ver, porque ele pode salvar sua nota, e também tem vídeo ensinando como eu respondo as questões de humanas. Esse vídeo aqui, recomendo que você veja se você tem dificuldade em humanas ou se você ainda não está fazendo 40 acertos na prova de ciências humanas do Enem. Fechei as 45 questões de linguagens, falta mais ou menos 1 hora para terminar a prova, porque eu faço linguagens em cerca de 1h30 também, e aí eu vou revisar as questões e passar pro gabarito simultaneamente. Então eu abro ali a primeira questão de humanas, eu sempre começo a passar a partir da prova de humanas, vou revisando as questões de humanas
humanas, vejo se tá tudo ok, volto nas questões difíceis, tento refazer as questões que eu achei mais difícil pra ver se eu não deixei passar nada, porque humanas é a prova mais importante do primeiro dia, depois da redação, claro. Passo a prova de humanas todinha pro gabarito, aí eu volto pra linguagens e faço a mesma coisa. Vou revisando as que dá e vou passando pro gabarito simultaneamente. Reviso, passo pro gabarito, reviso, passo pro gabarito, reviso, passo pro gabarito. E é literalmente assim que eu faço a prova do primeiro dia. E agora eu vou te dizer algumas coisas que eu acho importante pontuar pra que você utilize na sua estratégia de prova também. Primeira coisa, você deve ter percebido que eu priorizo humanas, porque humanas é a prova mais importante depois da redação. Então, caso linguagens não tenham peso grande pra você, e com peso grande eu quero dizer 4, você vai começar fazendo por humanas. Então, priorize ali humanas e redação. Isso é quase uma regra, só começa por linguagens se linguagens tiver um peso alto, se tiver um peso maior do que humanas, porque se linguagens tiver o mesmo peso que humanas ou um peso menor do que humanas, você começa por humanas. Só começa por linguagens se o peso para linguagens for muito alto, se for maior do que todos os outros pesos. E outra coisa que eu acho fundamental salientar também é que o mais importante de uma estratégia de prova é o fato dela existir. Então, eu sei que pareceu meio louco essa frase, mas assim, se você já tem uma estratégia de prova e ela dá certo pra você, continue seguindo a sua estratégia de prova, não muda pra minha. Esse vídeo é pra ajudar as pessoas que têm dúvidas ainda do que fazer ou que não tem estratégia absolutamente nenhuma. Mas se você já faz a prova de um jeito e esse jeito costuma funcionar pra você, continua fazendo desse jeito, mesmo que esse jeito seja começar pela prova de linguagem. Os acertos que você vai fazer lá na prova do Enem não vão estar relacionados, muito provavelmente, à sua estratégia de prova. Não vai ser uma estratégia mirabolante que vai fazer você acertar muito mais questões do Enem. Não, o número de acertos que você vai fazer vai estar relacionado à sua preparação ao longo do ano, ao tanto que você treinou, que você aplicou os métodos certos para responder as questões. Então, se você tem uma estratégia que tá funcionando, então essa estratégia tá boa, continue utilizando ela, mesmo que ela não seja parecida com a minha, porque a minha não é a única certa, a do Felipe Araújo não é a única certa, a do Phelps não é a única certa, são estratégias diferentes para as pessoas diferentes, então você só vai utilizar uma dessas estratégias se você não tiver nenhuma mesmo. Mas se você já tem a sua, se mantém com a sua, respira e se concentra nessa última semana de estudos que você tem, aproveita pra revisar bem, e é isso. Esse vídeo foi mais diferentão mesmo, então tô sem a minha lapela, a luz tá ruim, mas eu de fato não poderia deixar de aparecer aqui, tanto pra compartilhar minha estratégia de prova pra quem tá perdido ainda, quanto também pra desejar um ótimo dia de provas pra vocês, que vocês consigam dar 100% de vocês lá no dia do Enem, e eu acredito muito no potencial de vocês, e acreditem em vocês, acreditem que vocês são capazes de dar o melhor lá na hora da prova e que vai dar tudo certo. É isso, inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, eu sempre respondo todo mundo, e deixe um like no vídeo, caso você tenha gostado da minha estratégia. Eu vou ficando por aqui, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!